Eu sou do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. É um movimento nacional, a MLB, é um movimento nacional, atua hoje em cerca de 15 estados do país. A gente está vindo inclusive de um congresso nacional, nosso que aconteceu em São Bernardo do Campo, São Paulo, agora no final de agosto. E foi uma experiência importante, a gente debateu muito sobre a reforma urbana no Brasil. Para fazer uma readequação e em vez de a gente colocar as famílias para morar longe dos centros ou da onde tem a infraestrutura nas grandes cidades, nós consideramos que deveria ser feita uma readequação das cidades a partir dos imóveis vazios, dos terrenos ociosos, do uso desses espaços para interesse, para moradia de interesse social, e uma readequação dessa seria um primeiro passo para a gente poder iniciar essa reforma urbana no Brasil. É fundamental para um processo desse ter produção social de moradia, porque hoje a forma como está sendo construída a moradia ainda privilegia mais as construtoras e a especulação imobiliária do que realmente resolve o problema da falta de moradia. Até o próprio governo federal, a Caixa Econômica, em debate já disse isso algumas vezes, que os recursos na mão dos movimentos permitem a construção de muito mais moradia do que na mão das construtoras, uma vez que o movimento vai visar a qualidade e a quantidade de moradia, e a construtora antes ela visa o lucro. Ter uma política duradoura de aluguel social. Nessa Bolsa Moradia aí, que geralmente as famílias não têm nenhuma firmeza com isso, porque elas são muito frágeis, são programas momentâneos e que não resolvem um problema mais duradouro. Era necessário também que se utilizasse terrenos, áreas, prédios do próprio governo, de áreas públicas que pudessem ser alugados a preço muito reduzido, a 5 ou 10% da renda da família, e era possível você manter isso durante um bom tempo até você criar as condições para zerar o déficit habitacional do Brasil. Enfrentar a especulação imobiliária, aqueles que se dizem donos das cidades. Porque enquanto a especulação imobiliária ela mandar nos planos diretores, ela mandar na forma, inclusive, de como a moradia é feita, enquanto isso acontecer, vai ser muito difícil ter uma reforma urbana e uma mudança qualitativa na habitação no Brasil. Minha Casa Minha Vida existe desde 2009 e nesse período, até a presente data aqui dessa entrevista, Belo Horizonte, inclusive esses dados não são do movimento, esses dados são levantados pela Escola de Arquitetura da UFMG, de um grupo de estudos especial que estuda o Minha Casa Minha Vida aqui em Minas Gerais. Nos diz que foram construídas até hoje 1.470 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, que é a faixa de R$ 0 a R$ 1.600 de renda, ou seja, a faixa que concentra 90% do déficit habitacional no Brasil. Só para ter uma escala de comparação, as ocupações urbanas sempre existiram no Brasil e Belo Horizonte não é diferente. Agora, de 2009 para cá, construíram um pouco mais de 10 mil unidades habitacionais, como? Através de ocupação de terrenos ociosos que não cumpriam função social. O PLIS, que é o Plano de Habitação de Interesse Social, que é a prefeitura que fez, não foi o movimento. Ele atesta que tem terreno para abrigar, em Belo Horizonte, tem terreno para abrigar cerca de mais de 300 mil famílias. Só tem que o déficit habitacional que a própria prefeitura alega hoje em Belo Horizonte é de 65 mil unidades. Então, nós temos terreno, segundo a própria prefeitura, para abrigar 5 vezes o déficit habitacional em Belo Horizonte. E tem imóvel também ocioso. São cerca de 65 mil nesse mesmo... esse é o censo de 2010. Ele diz que tem 65 mil imóveis, sendo que 33 mil deles são passíveis para uso de habitação de interesse social. E basta, assim, um pouquinho de vontade política da prefeitura era possível usar.
São cerca de 8 mil famílias que estão lá e morando num universo ali de 6, 7 mil famílias. São ocupações que aconteceram fruto dessa falta de política habitacional. E qual que é a solução que a prefeitura está propondo para resolver esse problema? Repressão sobre os movimentos. A região do Isidoro é uma região que ela tem milhões de metros quadrados ociosos, que era possível fazer uma readequação do projeto do Minha Casa Minha Vida e atender mais de 8.800 e alguma coisa famílias da faixa 1 e ainda manter essas famílias das ocupações. Era possível fazer isso, com um pouquinho também, que eu digo, de vontade política. A gente vê que a situação hoje em BH é muito grave. A política habitacional hoje é vista como caso de polícia. Os movimentos populares são vistos hoje com repressão e não como solução de problemas. Em vez de ter repressão, ligar água, luz, esgoto, ter título de posse, asfaltamento, tem um monte de coisa, o calçamento, tem muita coisa que pode ser feita adequando essa cidade que não é a que o prefeito sonha, mas é a cidade real, é a que existe. Então era possível fazer isso, mas sem diálogo é impossível essas questões se desenvolverem. As manifestações que a gente vem fazendo, inclusive período da COP e posterior a ela, a gente viu uma militarização gigantesca e uma polícia muito mais repressora do que era anteriormente. A polícia nessas ocupações do Isidoro agiu com bala de verdade, inclusive sobre as famílias da ocupação Rosa Leão. Também isso está noticiado, já documentado, e também já foi feita a denúncia tanto na Defensoria Pública como também no Ministério Público. Só para terminar, a gente, por exemplo, fomos em reunião no Tribunal de Justiça, por exemplo. A gente chega lá e é recebido com 3 ônibus do batalhão de choque da polícia para a gente poder fazer uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. Uma segregação. Se você é de movimento popular, inclusive de comunidade pobre, você não tem direito, você é revistado, você é reprimido e tudo. Agora, e os outros setores têm plena liberdade para atuar, para fazer, para falar. Então, assim, é uma coisa muito grave. Tem uma discrepância aí e que não tem nada de democracia isso não. Acho que a gente está vivendo uma fascistização, mas nós não aceitamos não, e a luta continua aí contra essas injustiças.